Paz do Senhor, professores da EBD Infantil, sou a tia Rose Lima e estou aqui para mais uma pré-aula da nossa lição Jardim de Infância, que abrange a faixa etária de crianças de 5 a 6 anos. E a nossa lição é a número 5, com o tema Moisés e Arão falam com o malvado rei. O texto bíblico está em Êxodo 5, 1 e 5. Então, estude na lição, estude na Bíblia, se prepare para dar o melhor de si para as suas crianças. Passe para a criança é o objetivo, não deixe de passar. O objetivo é narrar como foi o encontro de Moisés com o rei malvado do Egito. Entender que não foi fácil conseguir que o rei deixasse o povo sair. Vamos para a primeira parte. Essa primeira parte eu trouxe uma dica bem simples. Eu peguei uma caixa de sapato, eu não encapei, porque já tem detalhe de tipo de docinhos, né? Coisa infantil, eu gostei muito. É algo simples, que não é difícil você fazer, você vai conseguir. E eu peguei os visuais da revista e eu colei aqui com cola. Aqui, ó. Aqui, veja. Para quando você estiver ministrando a sua aula, quando o personagem, você falar de Moisés ou de Arão, que os personagens estão andando, você movimentar, porque a criança precisa ver, né, precisa tocar, precisa ver algo se movimentando. Então, aí aqui dentro da caixa, veja, eu recortei os visuais da aula passada, para você relembrar um pouco da aula passada, porque talvez teve alguma criança que não participou da aula, então você precisa relembrar, e você vai perguntar para a criança. Você vai retirar da caixa e perguntar: que personagem é este? A criança vai falar: é Moisés. Então, crianças, Deus, né, falou com Moisés de um lugar. Nossa, que lugar foi esse, crianças? Aí você vai mostrar aqui, ó, a sarça ardente. Criança, Deus bradou do meio do fogo e falou com Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E Deus pediu que Moisés fosse até o rei Faraó para libertar o povo de Deus que estava sendo escravo, estava sofrendo muito. Você vai relembrando para a criança, ok? Você vai perguntar também: que imagem é essa daqui? Elas vão falar que é a ovelhinha. Então, Moisés era pastor de ovelhas. E quando Moisés era pastor de ovelha, Moisés não era mais uma criança. Moisés já estava adulto, bem grandão. E você vai relembrando, aí você vai retirando da caixa, ok? É a maneira da criança, né? Vir à memória o que ela estudou. E as que não estiverem presentes vão relembrar, ou melhor, vão aprender. Então, vamos para a nossa segunda parte da nossa lição, que vem aqui, é a hora do versículo. Para a hora do versículo, eu escrevi aqui. Tá dando para ver, professor? Lê comigo, ó. Deus o ama, portanto, não fiquem com medo. Está escrito em Daniel 10 e 19. Então, você pode pedir para uma criança segurar. Leia com as crianças, repita 3, 4, 5 vezes. Para a criança memorizar o versículo da palavra de Deus. Fala: crianças, a palavra é mais doce que o mel. Nós temos que comer essa palavra. E quando comemos essa palavra, nós nos alimentamos do alimento espiritual e ficamos fortes, bem fortões em Cristo Jesus. E aí eu trouxe outra dica também, que você pode fazer. Olha aqui, já tem o coração aqui, com o nome Jesus. Olha aqui, ó. Eu coloquei TNT, está no meu pescoço. E também vou usar as mãos gigantes, mas se você tiver em EVA, eu tenho em EVA, mas hoje eu vou usá-las aqui, ó. O tecido de pelúcia. As crianças gostam porque é fofinha. E você vai fazer aquela dinâmica de um corinho bem fácil, que todas as tias e tios já sabem cantar. Que canta assim: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro de quê? Do coração de quem se entrega ao Salvador. Então, cante com as crianças, coloque esse coração no pescoço de uma criança
e peça para ela se envolver, abraçar e fala que o amor de Deus é tão grande para com as nossas vidas e que nós não precisamos temer. Aí você vai passar para outra parte da lição, vai perguntar às crianças: criança, você tem medo de quê? A nossa lição está pedindo para a gente iniciar assim. Você tem medo de quê? Você vai pegar, professor, alguns papéis e pedir para a criança escrever. Algumas irão colocar medo de cachorro, outros medo de chuva, ou medo de trovões, enfim. E quando as crianças escreverem o nome, você recorta, tá? E essa mesma caixa aqui, que estão colados visuais, ela irá servir para você colocar os papéis com os medos aqui. Nessa caixa, ela tem, olha só, professor, um fundo falso, bem simples. Eu recortei o papel, não precisei nem colar, só encaixei aqui, ficou arrumadinho. E aqui na caixa, eu fiz um furo aqui com estilete aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí eu vou falar: crianças, você tem medo de chuva forte? De vento? Ah, mas não precisa ter medo, porque Jesus, Ele nos protege, Ele está conosco todos os dias. E quando entregamos a nossa vida nas mãos dEle, não precisamos sentir medo. Aí você, me dá aqui o seu medo. É medo de quê? De cachorro. Você vai e coloca aqui, ó. Medo. Medo de quê? De chuva. Você vai colocando na caixinha aqui. Medo de quê? Medo de escuro, professora. Eu tenho medo de escuro. Aí você coloca todos os medos que a criança escrever aqui dentro da caixa. Aí você faz um suspense. Crianças, aonde estão os medos que vocês escreveram aí? Elas vão responder, claro: tia, tá dentro da caixa. Então você vai abrir a caixa e você vai falar: ah, olha só o que o Papai do Céu faz com o nosso medo. Ah, tia, cadê? Papai do Céu, Ele carregou o nosso medo lá na cruz, em nosso lugar. Quando Ele morreu, derramou sua última gotinha de sangue para nos salvar, para nos perdoar. Ele carregou a nossa dor, as nossas culpas, os nossos medos, carregou tudo de ruim. Então, não precisamos temer. A criança vai amar, ela vai entender que Papai do Céu, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Então, professor, não é difícil. Olha aqui, aí depois você vai abrir aqui, ó, o medo, os nomes estão aqui, os medos das crianças nos papéis. Então, é algo simples, que as crianças vão entender. É algo que todo professor consegue fazer. Então, essa caixinha, ela é muito útil. Aí quando você for falar que Deus falou com Moisés, para ele falar com o rei, que ele sentiu muito medo, que ele foi junto com seu irmão Arão, você vai mostrar aqui, que eles foram falar com o malvado rei, e a cada dia o rei Faraó, você faz assim, ó, endurecia o coração. Por quê? Porque Faraó não conhecia o Papai do Céu, não conhecia, não tinha amor pelo Papai do Céu. Faraó fazia as pessoas serem escravos, trabalhar muito, não libertava o povo de Deus. Então, professor, na nossa lição não está finalizando sobre as pragas, mas na Bíblia, no final dessa história, fala sobre as 10 pragas, que Deus desembaiou sua espada, enviou 10 pragas para libertar o povo de Deus, para tirar o povo da escravidão. E para você mostrar isso para a criança, você precisa fazer de uma forma simples, tá? Não se preocupe, que a criança vai entender. Aí aqui eu trouxe aqui, ó, mãozinhas, com palito, são palitoches colado com fita. Aí tem a mãozinha aqui. Então, a primeira praga, que é a água, né, se transforma em sangue. Por isso que a mãozinha é vermelha. E você pode pedir para a criança segurar. E qual foi a segunda praga? Vai mostrar a praga das rãs. Não é difícil. Você pode imprimir e recortar as rãzinhas, colocar aqui ou desenhar, tá? A minha tá bem simples, mas dá para a criança entender. Aí vem a terceira praga, a praga dos piolhos. Aqui é um papel impresso com uma criança com piolinho se coçando. Então aqui é a terceira praga. Aí vem a quarta praga, vem das moscas, que está desenhado. Não sei se está dando para ver, mas você pode pintar de cores mais fortes, tá? Então aqui é outra mãozinha. Aí vem agora a quinta praga, que é a morte dos animais. Olha aqui.
animais de livro, você pode recortar de livro, de revista, vai ficar legal, a criança vai entender. Não precisa ser algo tão bonito, tão difícil de fazer, tá? Tem uma frase que o escritor Augusto Cury fala que o belo se encontra nas coisas mais simples da vida, e eu gosto muito de simplicidade. Olha aqui, ó. Aqui é a quinta praga. A sexta praga vem o que? A ferida nas pessoas, com o corpo todo ferido. Então, mais uma mãozinha aqui, ó, no palitoche. Aí vem a sétima praga. Vem a chuva de pedras. Você pega um papelzinho marrom, coloca a nuvenzinha e faz a chuva. Então, não é difícil. Se você estiver apertada, numa correria, peça seu filho para fazer, seu sobrinho, um parente, ok? Aí vem a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos. Você pode pintar, você pode recortar de livros. Você pode fazer da forma que você gostar, da forma que você achar mais fácil, ok? E vem a nona praga, que é a da escuridão. Aqui ainda não fiz a 10ª praga, mas você pode falar que é a praga da morte dos primogênitos, ok? A criança vai entender. E quando você falar para a criança, e quando chegou na 10ª praga, na morte dos primogênitos, aí o rei Faraó finalmente libertou o povo de Deus, porque ele não conhecia Deus, mas a partir daquele momento ele começou a entender que Deus é poderoso, desembaiou sua espada para libertar o povo de Deus. Então, o que aprendemos hoje, que devemos passar para nossas crianças, que o Papai do Céu cuida, que Ele protege, que Ele liberta seu povo e que Ele está conosco todos os dias e que não precisamos temer. Então foi um prazer estar aqui, espero que tenha contribuído com mais uma pré-aula, que são só algumas dicas para você, mas você pode ir além, buscar, leia, estude, ora para passar, ou melhor, ensinar o melhor para suas crianças e faça a diferença. Vamos ouvir uma musiquinha? Que é bem legal, que é referente a esse tema, é de uma amiga minha que gravou o 2º CD infantil, é Tia Kaone Kids. Quem gostar da música, eu posso deixar o telefone dela para você comprar o CD. Vamos ouvir? Você canta com as crianças irão amar. Pede para as crianças ficarem de pé, dar as mãozinhas ou fazer gestos. O povo de Israel, afligido por Faraó, mas o seu clamor chegou até o céu. O Senhor então os libertou. Enviou despraga, o Egito estremeceu, com a forte mão sem poder. Olha as praguinhas, vai mostrar as praguinhas, ó. Rãs e piolhos, moscas, pestes, animais. A criança vai segurando aqui, ó. Dos primogênitos. A criança vai segurar e vai cantar a musiquinha, referente ao tema da lição. É só uma dica para você, tá, professor? Então aqui são as 9 pragas, então faltou só a 10, tá? Amém? Beijo, fica com Deus e até a próxima pré-aula.